começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Argumento News e também pela TV Capital, canal 32. A gente tem a alegria, o prazer que se renova a cada novo encontro e desta vez falando sobre outros assuntos, já que da primeira vez que aqui esteve, são assuntos que são recorrentes e precisam de ser explicados. Recebo com muito prazer o Dr. Jorge Lima, ele que é filósofo, também é gestor de empresas do terceiro setor, professor, palestrante. Dr. Jorge, muito obrigado pela presença do senhor, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado novamente, André, pelo convite, para a gente ter a oportunidade de conversar sobre temas de relevância social, enfim, fazer da TV, como você sempre faz, um espaço democrático de uso do pensamento para uma sociedade melhor, para a gente poder refletir o mundo. Um prazer estar aqui com você. Obrigado. Quando o senhor fala de reflexão, já vamos direto para esse assunto. Ou seja, estamos vivendo situações de conflitos ali no continente africano, Síria, Líbia, e há mais de 200 mil pessoas já perderam a vida buscando uma salvação. Dá para a gente pensar que um dia o ser humano ele vai ser mais próximo e que não tenhamos refugiados e sim pessoas recebidas? Essa situação do conflito que a gente está tendo e o número de mortes. O que eu vejo muito em relação à guerra civil ou em relação àqueles conflitos que tem no Oriente Médio, Síria, de forma geral, é um retrato bem da Europa da década de 40, quando estava em guerra contra o nazismo. Então, aqueles navios de refugiados, eles iam para outros lugares do mundo. Então, o europeu estava fugindo do horror da guerra. E hoje, quando pessoas, ou seja, da mesma raça, não respeitadas e não tratadas como um ato de violência? Eu acho assim, eu não gosto muito das campanhas que o governo federal faz em relação a que somos iguais. De inclusão, né? Essas campanhas de inclusão, às vezes, é uma campanha que violenta a condição do outro. Somos diferentes, Então, tem homens na condição heterossexual, tem homens na condição homossexual, tem mulheres de diversas condições. Acho que todo mundo é diferente, mas o que vale não é as diferenças que nós temos, O que vale é o fator único que é nós ser seres humanos. Ou seja, a condição que nos une é a vida e a vontade de viver. Então, essa condição que deve ser respeitada. E cada um, dentro dessa normalidade da lei, vive da maneira que pode viver. Mas assim, uma imposição de uma classe, ou querer também criar um pensamento que planifique, que deixe todo mundo, como se todo mundo fosse feito da mesma matéria de comportamento, de crenças, é uma violência também, é uma interferência do Estado na vida das pessoas. Agora, uma pergunta para uma reflexão profunda. Estamos perdendo a fé diante da globalização, diante das inúmeras pessoas que estão solitárias na multidão da internet, e pessoas também que se abstêm de cumprimentar o próximo, ter o vizinho como um amigo, acabam tendo amigos virtuais. E poucas, aquelas mensagens de Deus que já são repassadas, sem isso e aquilo. Mas o ser humano está se isolando com essa globalização e é um processo irreversível que vai aumentar mais, porque nem celular as pessoas não conseguem ficar sem mais. Eu acredito assim, temos algumas pessoas para pensar essa condição humana jogada ou à disposição no mundo virtual, que são pessoas como o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, que é um filósofo, um sociólogo polonês, que escreve muito sobre a condição líquida. Não sei se você já ouviu falar, mas é um pensador assim, que nos faz realmente refletir sobre a condição humana nesse mundo líquido, que ele chama de mundo líquido pós-moderno. A globalização ela só é econômica, ela não é social. Então ela não atinge todo mundo. Agora os males da globalização atingem todo mundo. Por exemplo, a virtualidade, a condição humana
de isolamento é fruto desse capitalismo nessas competições. Então as pessoas anulam os vínculos de proximidade com as outras e acaba criando para si um mundo virtual a partir de experiências criadas, né? Então cria-se tudo, o mundo é editável, né? Tudo é editável, então não tem pessoa que está com a roupa suja ou rasgada, que frequenta lugar ruim, então que anda em carro que não seja de última geração, que tem um melhor celular. Então cria um universo de superficialidades e as pessoas tentam, nesse vazio da internet, construir a si mesmo. Então dá um significado para esse vazio pós-moderno. Tem outra comunidade intelectual francesa que estuda o mundo. É primeiro Paris. Então, assim, as ideias francesas, por exemplo, do Maio de 68, são ideias para pensar a França. Aí nós importamos, lemos os livros, às vezes de tradução de terceira mão, lemos aqui e queremos aplicar. Copiamos a Carta Constitucional. Sim. Então, assim, nos apropriamos de uma condição de pensamento extremamente complexa, que foi utilizada para criar o conceito de civilização, ou na Alemanha o conceito de cultura, ou na Grécia o conceito de cidadania, e aí, sem a vivência desses elementos, nós colocamos isso nas nossas escolas e faculdades. Então, evidentemente, isso é um pensamento fora do lugar. Paulo Coelho é um filósofo? Poderia dizer? Ideias fora do lugar. Aí, Paulo Coelho é um escritor. Eu penso assim, todo mundo que tem capacidade de fazer uso do pensamento como arma de guerra ou arma de combate da própria condição humana ou de conhecimento é um filósofo. Então, o filósofo não é uma pessoa só que tem um título. Eu acredito que o saber não tem esse dono. Então, o Paulo Coelho pode ser um filósofo. Eu acho que, igual um professor em Brasília, só um parênteses, um professor colocou assim, segundo a filósofa Valesca Popozuda. E aí isso repercutiu no Brasil inteiro. Foi um momento onde, vamos falar sobre isso, onde as pessoas buscam a notoriedade ser manchete a qualquer custo, né? Essa professora, ela, numa prova, né, ela falando que Vanessa, não esqueci o nome, Popozuda, quis dizer com bater de frente, alguma coisa nesse sentido. É uma parte de uma música que, teoricamente, é uma música comercial, que por pouco tempo, porém a professora, para notoriedade, ela acabou levando isso, colocando isso na prova e aí vira assunto nacional. As pessoas estão tão preocupadas, que aí teve até gente na época, aluno meu, que me perguntou, mas ela é uma filósofa? Eu falei, sim. Eu tinha Twitter, aí eu coloquei lá no Twitter, né? Minha formação, filósofo, pensador, etc e tal. Aí o pessoal me escreveu e falou assim, pensador? Como assim pensador? Pensador é Platão, Aristóteles. Eu falei, não, eu também tenho capacidade de pensar. Então, se a Valesca Popozuda te fez pensar o tanto que a letra é medíocre na classificação do aluno, sim, é porque você tem noção entre o que é bom e o que não é bom, segundo a sua faculdade de pensar, como diz o Kant. Ou seja, ele discerniu entre uma coisa e outra, e ele está fazendo do pensamento, o uso do pensamento dentro do próprio pensamento. Então, ele está filosofando. Falei, então se a música dela fez isso com você, ou a provocação da professora, você já está pensando. Então você é um pensador, ou seja, você faz uso do pensamento para poder discutir, dialogar sobre determinado assunto. Doutor Jorge, vamos entrar numa seara ou num assunto que é muito comum, nós estamos tendo, a cada dia que passa, um número maior de brasileiros analfabetos funcionais, né? Isso é um fator preocupante. Agora, dentro desse analfabetismo, nós temos uma questão extremamente importante. São pessoas que passam mensagens que recebem, por exemplo, no período eleitoral, por exemplo, de uma forma até implícita, recebe aquele vídeo bonitinho, engraçadinho, mas tem um objetivo no fim ali de atacar determinada pessoa política, né? E a gente vai vendo hoje, as pessoas são analfabetas, funcionais e ainda se julgam pensadores. Quando eles recebem uma mensagem, eles repassam. Estamos no momento de pensar o que a gente vê ou já passou esse momento, temos que repensar o que nós fizemos? Acredito assim, quando a gente não faz uso do pensamento,
né, dentro dessa estrutura de pensar filosófico ou não, ou política mesmo, nós acabamos só retransmitindo conhecimentos de outras pessoas. Então, acredito que nós temos que repensar essa prática, ou pelo menos verificar até o fim a mensagem e imaginar o que essa mensagem pretende. Isso já é um bom caminho. Agora, repassar é igual pessoas que compartilham em redes sociais fotos de pessoas mutiladas, de pessoas sendo decapitadas, fotos de acidentes. Ou seja, a pessoa retransmite aquele sofrimento sem nenhuma conexão com aquilo. Ela só repassa, porque está todo mundo repassando. E se a gente manda uma campanha para ela do Cevan, do Araújo Jorge, da Vila São Cotolense, deleta. Ela pensa 1000 vezes e fala, não, eu não vou compartilhar. Isso não tem graça, isso não chama atenção. Olha lá, tem 2 compartilhamentos e uma curtida. Fala, não, isso aqui eu não vou ser famoso compartilhando isso. Que a ideia de quem compartilha essas fotos de tragédia é ele participar, mesmo que indiretamente, dessa fama, dessa audiência que essas fotos estão tendo na internet. Como é que é a visão do senhor, um professor numa sala de aula, cercado por alunos, porque sempre, talvez, assim, aquelas pessoas que não têm a capacidade de administrar a vida artística, elas acabam virando celebridades. Então, essa quantidade de alunos, ou até mesmo uma palestra, aquelas pessoas que criam um assédio, ou seja, são pessoas que estão ali prontas para reproduzir o que o senhor fala. E o que o senhor mais insiste nesse processo de, ou na aula, ou numa palestra, ou até numa conversa com um amigo, qual que é o tema que o senhor mais bate na tecla que deveremos repensar? Eu penso que o que mais devemos repensar, e que eu procuro conversar com o aluno, com as pessoas que eu conheço, é repensar a forma que nós nos comunicamos com o outro e a forma que nós lemos notícia. Então, nós temos notícia, todo tipo de notícia, né? Ou seja, a internet tem milhões, milhares de sites, textos, artigos, texto de Facebook. Então, tem muito escritor e muito filósofo de timeline de Facebook, né? Então, as pessoas escrevem ou compartilham coisas e não têm noção de como que aquele conhecimento pode afetar a vida de outras pessoas. Então, a reflexão que eu mais prezo é o que o conhecimento que você está fazendo, está produzindo, ele está transformando o mundo à sua volta de que jeito? Então, qual que é a qualidade do clique nosso na internet, no Facebook, no Instagram, enfim, o que a gente transmite via grupo de transmissão de WhatsApp, o que a gente anda navegando e vendo na internet. Porque esse conteúdo que nós ministramos, ou administramos dentro da rede de computadores, ele muda a nós mesmos e também muda o grupo de pessoas que a gente está inserido. Dentro disso, pois não, para terminar. Eu digo assim, por exemplo, se a gente for levar isso para a campanha de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, um exemplo. Tudo que é denúncia, coisas fabricadas, coisas sobre sexualidade dela, como a gente já falou em outra vez aqui, tudo foi retransmitido com muita facilidade. Ou seja, criou-se um ambiente propício à violência para outras pessoas, porque aí chega para mim uma coisa, olha, o André fez X coisa. Eu falo, nossa, vou passar para todos os meus amigos. Mas o que significa isso? Se você é uma pessoa presidente da República, eu não posso te ligar. Como a gente é amigo, se um dia você for, eu te ligo. Fala, André, isso é assim? Você fala, não. Eu, no mínimo, tenho que procurar a fonte do TSE, do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, pesquisar o mínimo para depois retransmitir aquilo, se aquilo for realmente viável. Agora, as pessoas simplesmente recebem e transmitem. Então, chegou em mim, por exemplo, que eu trabalho no Pará, tenho alguns clientes no Pará, e aí chegou para mim uma mensagem dizendo que o filho do Lula é dono de uma fazenda X, lá em Redenção do Pará. E essa fazenda, inclusive, é de um cliente que é amigo de um cliente meu, né? São clientes comuns. Eu falei, gente, ligo para ele, falo, o que aconteceu com a fazenda tal que você tinha? Ele falou, nada, é minha fazenda. Eu falei, é porque o pessoal está fazendo assim, ele quase morre de rir. Então ele falou assim, não, eu já recebi isso aqui. Então, essa facilidade das pessoas de querer a qualquer preço
destruir a imagem de alguém. Então, assim, tem o anti-Lula, o anti-Dilma, o anti-PT, vamos ser anti alguma coisa, mas com uma estrutura mínima, uma dignidade intelectual mínima. Podemos dizer hoje que nós temos partidos de esquerda, de centro e de direita, nesse momento da vida política, temos partidos de esquerda ou são partidos populistas com aqueles discursos já lavados? Ainda tem uma esquerda no Brasil? Tem direita, tem centro? Acho que no Brasil tem a esquerda que ainda não chegou ao poder. Então, se o PSOL, esses partidos menores, ditos de esquerda, eles não têm presidente da República, não têm prefeito, não têm governador, deputado federal, etc., eles ainda são de esquerda, porque eles almejam o centro. Agora, os partidos de esquerda ou de direita que estão no centro do poder, eles são apenas partidos que estão no governo ou orbitam cargos e interesses ao redor desse governo central. Mas não existe isso, né? Então, por exemplo, nós temos o PT, que foi fundado com essa intenção. Então, o PT foi fundado, tomou o poder, como qualquer outro partido. Um socialismo tomou o poder, mas virou um partidão de centro com os interesses da elite, da não elite, enfim. Então, o Lula é famoso por quê? Uma das coisas agradou gregos e troianos. Então, agradou a massa mais carente da sociedade, com programas sociais e benefícios generosos, e banqueiros e a elite nunca teve tanto benefício quanto na era Lula. Então, o Lula agradou todo mundo. Então, talvez por isso seja uma figura muito difícil de ser desconstruída. Agora, essa questão. Lula, ele tem experiência ou tem conhecimento? Porque ele tem essa capacidade de navegar muito fácil em qualquer ambiente, seja qual for. A gente teve aquela questão da crise europeia, que ele disse que aqui era uma marolinha, quando na questão de aquele movimento que tinha fora Lula, não sei o quê, a CPMF, ele discursava para o grupo de empresários, dizendo que a CPMF era um mal para a economia. E já discursava para a multidão mais baixa, né, digo do baixo clero, dizendo que a CPMF era um dinheiro que era utilizado em benefício do cidadão. Sim. Como é que falta a pessoa, digamos assim, como o senhor mesmo disse, né, estudar, entender esse mito Lula, que todo mundo quer derrubar? Acho que o Lula tem conhecimento, mas tem experiência. O conhecimento dele, notadamente, não veio da academia, da sala de aula, que é um engano e é inclusive um preconceito que nós, né, ocidentais, digamos assim, temos em relação à produção do conhecimento. Nós acreditamos, a maioria absoluta acredita que conhecimento é só aquele adquirido a partir da instituição cartorária. O que é uma instituição cartorária? A universidade. A universidade te dá um cartório, uma certidão como de compra e venda do imóvel. Então é um cartório que emite diplomas, mas necessariamente quem tem um diploma não tem esse conhecimento. Então, do conhecimento de articulação, de engendramento de possibilidades políticas e de alianças, um jogo de xadrez. O Lula joga xadrez muito bem. Então, a pessoa sendo anti-Lula ou não sendo, deve ter a capacidade de pelo menos reconhecer nele isso. Então, é um estrategista, é uma pessoa que tem essa capacidade. É o alvo a ser batido? Eu acho que é um alvo de alto valor. Acho que essa capacidade de negociação dele veio através da luta dele dentro daqueles sindicatos e dentro ali de São Bernardo, quando era metalúrgico. Então, o cara que negocia com sindicalista, com grevista, com frente grevista, ele tem habilidade para negociar, inclusive, com político. Então, ele é extremamente habilidoso para poder negociar. Como é que eu posso dizer? O PT não sobrevive sem o Lula ou o Lula sem o PT é fragilizado? Acho que o Lula é a figura, a parte do PT, né? O Lula é uma figura que sobrevive sem o PT. Então, o lulismo, digamos assim, ele está acima do petismo. Mas, por exemplo, o Lula criar duas frentes discursivas, ele deve ter aprendido isso com Aristóteles, né? Aristóteles diz, você é inteligente ou você é capaz de usar o pensamento quando você fala para as pessoas
de formas diferentes o que as pessoas precisam ouvir ou necessariamente precisam aprender. Então, o Temer essa capacidade. A Dilma não tinha essa capacidade, no sentido de ter várias mensagens, né? O discurso da Dilma era uniforme, o do Temer do mesmo jeito. Então, o Temer discursa na Fiesp e discursa para uma multidão de pessoas, assim, pessoas mais simples do mesmo jeito. O Fernando Henrique também, que tinha doutorado e não consegue. Assim, a forma dele se expressar, uma forma bem elitizada, bem lorde, né? O Fernando Henrique, depois de um discurso dele, as pessoas se perguntam, né? Ele estava falando sobre o aumento do combustível e está dando desconto no ingresso do cinema. Você não consegue entender. O Lula tem essa capacidade. Então, ele negociava com os empresários, o comando de greve, e voltava para São Bernardo e ia tomar pinga com os sindicalistas ou com as pessoas que eram iguais a ele. Então, ele toma um uísque, um John Walker, sei lá, de 100 mil reais e toma pinga. Esse é um perfil do estadista, do chefe de Estado. Uma pessoa que transita entre esses mundos, digamos assim. E aí coloca, né, fumava charuto e também cigarro de palha, dependendo o local. Então as pessoas aí pegam o Estadão não, o The New York Times, os jornais mais famosos do mundo, ou maiores do mundo, colocou o Hitler, quando o Hitler foi prêmio Nobel, o Hitler era a pessoa mais importante do mundo. Então o pessoal criou uma figura, né, que levou a Alemanha de 10 milhões de desempregados a 1% de desempregado, e 1 bilhão de marcos alemães era o PIB da Alemanha. Ele era um mito. Em 1939, quando ele declarou guerra à Polônia, o povo não sabia como desfazer o mito. Então o Lula, todo o veículo, né, a elite brasileira, todo mundo adorava o Lula, do primeiro para o segundo mandato, que era um cara boa praça. E agora fica difícil desconstruir isso, né? Então, assim, eu não sou partidário, nem de A, de B, mas, assim, devemos ter pelo menos uma decência de pensamento, de reconhecer quem é quem. Dentro disso que o senhor está falando, essa campanha contra Lula, que navega, transita, incomoda muita gente. Inclusive o Sérgio Moro, o juiz, o ministro, né, agora que é presidente do TSE, Gilmar Mendes, essas pessoas, claramente dizem que são contra o lulismo. Como é que é essa situação de pessoas que têm o poder de administrar, miram o seu poder para denigrir? Por exemplo, eu vou classificar aqui como a instituição Presidência da República é uma instituição do povo brasileiro. Não é do Lula, não é de Fernando Henrique, não é da Dilma, não é de Sarney, nem do Collor, enfim. A instituição Presidência da República é uma instituição que garante a unidade entre o Estado, os municípios e o Distrito Federal. É uma coisa de extremo valor, né? Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek, quando saiu da presidência, na época da era de chumbo, ou antes, ele ia prestar depoimento, né? Esse é um fato conhecido. O que ele fazia? Ele ia no próprio carro, no quartel-general do Exército, descia do carro, pousava para a foto com aquele sorrisão dele e entrava. Ele escolhia o dia de prestar depoimento. Ok. O Lula foi conduzido coercitivamente para poder prestar depoimento. As tranqueiras dele, como ele classificou, o Sérgio Moro mandou inventariar o cofre de pertences pessoais do ex-presidente da República. Quando as pessoas fazem isso, a maioria comemora. Eu vejo com muita tristeza isso, porque um ex-presidente da República, ele representou a nação durante 8 anos. Ele não pode ser tratado de maneira tão simples, tão amadora. Aqui no Brasil, a cultura do ex, ela é ex e aposentado ou pessoa da reserva, literalmente ela não tem nenhum tipo de representatividade. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, uma pessoa idosa, trabalhou a vida toda. É referenciado. Aqui a gente tem o ato de, até mesmo ex-amigo, né? Ex-esposa, a gente tem essa mania de demonizar esses ex, né? Fala de Itamar Franco quando era vivo, Sarney, ou seja, todos os presidentes que saíram do poder saíram endemonizados. Porque quando a gente vê a figura, por exemplo, aqui em Goiás, Gilles Rezende, Mauro Borges, essas pessoas, o próprio Marconi Perillo,
Maguito Vilela, essas pessoas contribuíram, né, há um tempo para o desenvolvimento do Estado. Teve seus erros, ou tem ainda, ok. Mas eu falo assim, a instituição que essa pessoa representa não pode ser banalizada com buscas e apreensões, prisões preventivas, condutas coercitivas. Quando a população aplaude um ato desse, de um juiz federal, eu vejo com tristeza por quê? Porque as pessoas não entendem, quem aplaude, em nada o significado dessa instituição, né, do estatuto de uma presidência da República. Porque quando você investiga de forma tão arbitrária a vida de um ex-presidente, você abre precedência e abre brechas nessa instituição. Então, torna a instituição Presidência da República uma instituição fragilizada, que qualquer um pode ir lá e mexer. Assim, atinge a vida de nós que somos cidadãos que não têm, que não exercem esses cargos ou que não exerceu ainda. Pede-se segurança, moradia, ou seja, pede-se tudo e vira um cidadão comum, né? Inclusive, a gente tem o caso de José Sarney, que já foi presidente da República, depois voltou a ser senador. Né? Presidente do Senado. O Senado, exatamente. Então, assim, essa cultura de desprezar, menosprezar e esse fato, quando a pessoa chega numa instância máxima, que é a presidência da República, não deveria parar ou aposentar, digamos assim, que é o grau máximo que poderia chegar a pessoa. A gente está tendo o caso do Suplicy lá em São Paulo, vereador com 300 e tantos mil votos, ou seja, não teria que chegar um momento, bom, você foi presidente da República, aqui, daqui para frente você vai ser canonizado, vai ser respeitado, vai ser homenageado. Eu acho que pelo fato de não ter isso, o Suplicy, por exemplo, o Suplicy foi senador da República e é um dos melhores, dos maiores tribunos que tinha no Senado. Acho que ele, pela idade que tem, ele foi ser vereador, porque ele foi o vereador mais votado da história do Brasil, e eu acho que aposenta com esse legado, né? Não pode dar muita ideia, senão o Iris Rezende vira vereador em Goiânia. E aí seria bem votado. Né? Agora, esse assunto que eu queria falar, a onda. Porque nós, as pessoas, como o senhor mesmo disse, que o senhor tenta passar para a pessoa o conhecimento, só que as pessoas não têm conhecimento. Elas são levadas pela onda. É aquele famoso porque é. Então, ou seja, por exemplo, igual o senhor falou, o Suplicy foi candidato a vereador. Se no Brasil a moda é senador virar vereador, a onda... Você vai candidatar a deputado, você está doido? Vira vereador. Ou seja, e também o contrário. Essa forma da onda, aquilo que nasce do povo, sai do povo, é claro que a gente sabe que tem interesses atrás e é provocado por outras pessoas. Mas contagia as pessoas e vira onda. Você vê, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, que levou aquelas pessoas na rua. Isso. Quem não imagina, pelo menos desconfia, eu faço igual Guimarães Rosa, eu não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Então, por exemplo, aquele movimento é financiado pelos partidos chamados partidos de direita, PSDB e tantos outros. Até por empresários também. Empresários, então assim, e as pessoas acreditando que aquilo nasceu da rua. Então o movimento vem para a rua. Quem está organizando isso? Então assim, ficaram uma onda. Então tiraram a presidente da República uma onda, sem questionar quem ia assumir o lugar dela e sob quais condições. Agora, perguntei no programa passado, as pessoas pediram para falar golpe contra a ex-presidente Dilma. Ela tinha realmente elementos que justificassem um impeachment, ou pode-se dizer que ela foi caçada pelo fato dela não ter dialogado com a Câmara dos Deputados, senadores, ter tido uma gestão muito mão de ferro e pouco ligado ao parlamento. Poderia dizer que foi uma vingança do parlamento? Isso configuraria um golpe? Ou realmente correu-se tudo aquilo e o que ela cometeu foi crime? Eu acredito assim, não é minha área, eu não milito na área dos positivistas, né? Porque o ordenamento jurídico brasileiro é positivado, mas assim, do ponto de vista político, filosófico, a gente pode considerar que houve um golpe no sentido de todas as instituições democráticas, ou a maioria delas,
estavam em comum acordo com a prática, por exemplo, do impeachment, que não é verdadeira. Ou ela não teve tempo suficiente para ser investigada. Por exemplo, quando a Dilma foi denunciada, a denúncia, né, a posição do impeachment foi aceita pelo Senado da República, o que acontece? O pessoal já sabia do resultado. A Folha de São Paulo foi lá e perguntou aos senadores e já sabia que era 58 votos. Ficou em 54, se eu não me engano. Ou seja, como que um juiz natural da Dilma, digamos assim, que era os senadores da República, eles podem antecipar um voto. Então, assim, tem meses desse julgamento, ela nem se defendeu e o pessoal já sabe que vai votar contra. Tipo, como que eu sei que eu vou votar contra se eu não li o processo? Então, não tenho conhecimento do processo e já voto contra. Então, eu acredito que os senadores deviam se manifestar só no processo, igual o juiz, e não ficar dando entrevista e dizendo que votam em A e B. E ficar restrito aos fatos. Por falar nisso... Então, eu não acredito assim que não foi um golpe nesse sentido. É a pergunta que eu faço. Criou-se uma intolerância e Dilma teve as chagas. Se ela não fosse caçada por isso, seria caçada por qualquer outra coisa, porque o Brasil queria extirpar a presidente da República? Eles, por exemplo, se ela tivesse andado no avião da FAB sem assinar a ordem de voo, alguma coisa assim, eles iam caçá-la. Tipo, qualquer coisa, ou ela acordou atrasada 10 minutos, não sei, porque eu não falo que ela não cometeu um crime. Eu digo assim, a edição de decreto suplementar pode ser considerado crime, ou governar o país igual Lula e Fernando Henrique governou por medida provisória. Pode até ser um princípio de ilícito, mas não justifica retirar a presidente da República do cargo. Porque quando retira-se o presidente da República eleito do cargo, a gente fragiliza as instituições democráticas, a gente fragiliza a democracia e a gente abre precedente perigoso para acontecer isso com qualquer pessoa que estiver ocupando cargo. Inclusive com o Temer. Amanhã ele desagrada o pessoal da base dele. Ele tem base? O Temer hoje é digamos assim, é uma pessoa que representa essa base? Porque conversei com vários parlamentares e falaram, Temer não teve votos. Nós tivemos votos. Eu acredito que ele representa essa base. Né? Quando eu digo base, é a base ligada ao PMDB, mas ele não é visto como um presidente nesse sentido, porque ele não é um presidente de fato. Né? Ele é um vice. Então, salvo se a presidente da República tivesse sido morreu ou aconteceu alguma coisa, ele assumiria com essa liderança carismática, uma liderança vinda do cargo, do posto de presidente da República. Ele não tem essa liderança. Né? Nós falamos ontem sobre a questão do judiciário. Nós temos agora uma mulher no comando da instância máxima, né, que é do Supremo Tribunal Federal, e também do Conselho Nacional de Justiça. Sim. É ético, doutor, uma pessoa que ela está digamos assim, no topo da Justiça, né, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela também ter a presidência do Conselho Nacional de Justiça, que é uma entidade que, digamos assim, vê as irregularidades que são cometidas dentro do Judiciário. É correto isso? Ou seja, isso aí não é uma usurpação e também uma forma de liderança absoluta? Acho que eu não me lembro o artigo aqui direito, mas dentro da Constituição Federal, a Constituição vai dizer, ou lei complementares, vai dizer que o membro da Suprema Corte, ou do Supremo Tribunal Federal, também vai exercer esse cargo dentro do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, não só ela, mas existem membros de outros tribunais e de outras instâncias do poder maior da República que representam. Então, eu não acredito, por exemplo, Conselho Superior de Ministério Público, essas coisas, não acredito na fiscalização desses órgãos contra o Judiciário. Não sei de nenhum crime, a gente não está aqui para falar disso, mas eu falo de maneira ampla e geral, não existe uma fiscalização ou um combate da imprensa ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário está isolado na Torre de Marfim. Ninguém fala em Poder Judiciário. E na figura porque o nosso tempo está acabando, e na figura do promotor? Porque tivemos aquela situação onde o Danedon
O promotor, ele usou até, virou piada depois, né? Virou projetor para desbaratinar uma quadrilha e não sei o quê, que o presidente Lula era isso, era aquilo. O promotor, ele já quase que condena a pessoa quando ele faz uma denúncia, né? Ele deveria também ter uma certa ética ou um rigor, porque a gente vê vários casos onde o Ministério Público estabelece uma situação e ali se vai sem saber se faz justiça ou não, mas estão ali falando com a imprensa e pouco falando nos processos. Eu acho assim, o Ministério Público tem quem fiscaliza, mas uma ação igual aquela, ela é barrada onde? Porque no Estado Democrático, o único autor da ação penal é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, digamos assim, abre isso, manda para o Judiciário. Então, o tribunal que vai verificar a validade daquela denúncia. Aí ele acata a denúncia ou ele descarta. Depois que o promotor abre aquilo ali, o Ministério Público abre, ele não pode desistir da ação penal. Então, o autor da ação sempre vai ser o Ministério Público. Ele vai denunciar. E o Judiciário, cabe ao Judiciário verificar se tem exagero. Essas denúncias contra o Lula não prosperaram porque na Justiça eles não aceitaram. Por quê? Por que esse promotor está fazendo isso? Ele é ligado a que grupo político? Normalmente tem a figura do promotor como juiz. Mas a gente tem, por exemplo, em Goiás, alguns promotores combativos, que fiscaliza, e tem excesso em todos os lugares. O que eu critico não é a atuação de um promotor ou de outro, mas eu falo assim, o poder legislativo, todo mundo joga pedra. E estão começando a jogar pedra também nos poderes executivos, digamos, municipal, estadual e federal. Também tem que ter aqueles que joguem pedra no poder executivo, no sentido judiciário, no sentido de que haja uma harmonia entre essas acusações ou investigações. Porque, do jeito que está acontecendo na República, o Supremo Tribunal Federal valida qualquer iniciativa do Congresso em relação ao Executivo. E determina também regras, né, que certamente o Congresso deveria adotar. Determinou que o julgamento do impeachment está correto. Quem avaliou isso? Sendo que quando foi aprovar o rito do impeachment, a maioria dos ministros do Supremo já tinha falado em entrevista, ou em jornais, ou através de assessorias, a posição deles, que o rito do impeachment estava correto. Agora, só usando o tempo assim mais rapidamente, muita gente estranhou o presidente do Supremo Tribunal Federal ali conduzindo esse processo de julgamento da presidente Dilma lá no Senado. Só que é uma lei que foi feita em 1950 e alguma coisa, aonde o vice-presidente era também vice-presidente da República, era presidente do Senado. Então criou-se uma lei que o ministro do Supremo Tribunal Federal ia lá e assumiria essa função. Nós não fazemos muitas leis e depois a gente se debate contra elas quando elas são usadas, porque essa lei do Supremo Tribunal Federal é de 1950. Agora causou uma comoção geral. Não deveria ter refeito, recalculado, ou até mesmo repaginado essa lei? Acho que você fala a lei em relação ao presidente do Supremo conduzir a ação no Senado. Ele conduz a ação no Senado porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Como ele aprova o rito, ele vai até o Senado e ele que tem a capacidade de julgar, digamos assim, ele que tem um martelo para dizer se aquilo é correto ou não. Então, talvez tinha que ter algumas revisões, né? Porque às vezes o ministro é indicado pelo grupo político A e B e depois ele está julgando o mesmo grupo político. Não, então, e também tira da pessoa, por exemplo, a presidente Dilma ela vai recorrer. Mas já tem o não. Sim, o não já está dado. Exatamente. Então, assim, eu acredito que o Lewandowski, quando falou que não haveria terceiro turno na Justiça, o Brasil inteiro falou que ele era corrupto. Depois que ele valida, junto com os pares, o impeachment, ele é Deus. Então, assim, é uma onda, né? Então, se na onda eles dizem que não presta, não presta. Se na onda diz que presta, presta. Então, o brasileiro é assim. Mas eu lamento que teve impeachment contra a presidente da República. Lamento por ela ser mulher, lamento por ela ter sido eleita com quase 54 milhões de votos. Então, lamento pela democracia também, porque
foi uma perda. A longo prazo, as pessoas que comemoraram vão se arrepender. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Bom, todo mundo tem aquele sonho da casa própria, não é? É verdade. E graças ao governo de Goiás, isso já é realidade para milhares de famílias. Os programas Cheque Mais Moradia e Cheque Reforma melhoram a vida dos goianos. Mais de 170 mil famílias em todo o estado já foram beneficiadas. Juntos, Cheque Reforma e Cheque Mais Moradia atenderam os 246 municípios goianos. Gente, os investimentos ultrapassam 400 milhões de reais. Agora, Manu, vamos falar de segurança pública? Vamos sim. O reforço no policiamento, apreensão de armas, prisão de suspeitos e recaptura de foragidos já apresentam resultados, viu? Os índices de crimes como latrocínio, homicídio e furto de veículos caíram em todo o estado. E não para por aí não, já estão em andamento novos concursos para contratação de mais 3 mil policiais civis e militares. Com as ruas mais seguras, todo mundo fica mais feliz, né? Ainda fica melhor, né? Bom, gente, por hoje é só. Tchau. Tchau. Goiás, estado inovador. Comercial Fernandes, materiais para construção. Empresa do Grupo Gabriel Fernandes, Campinas. Balneário Meia Ponte. Vai construir? Não se esqueça. Comercial Fernandes. Televendas 3233-6595. Della Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Atenção, lojista, atacadista, revendedores, não compre antes de passar na Intacta Imports. Temos uma grande variedade de produtos para seu comércio. Importamos muitos itens para atendê-los. Não perca nossas promoções. Fazemos entrega em toda Goiânia e Aparecida. Intacta Imports, Rua Senador Jaime, número 827, esquina com a Rua Pará, perto do Campo do Atlético, Campinas. Telefone 3223-2646. Mutirão, a loja mais completa de Goiânia, com móveis eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Tudo pelo menor preço e prazo. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão Master e em 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Pecar e no crediário próprio. Loja Mutirão, 40 anos de tradição. Rua José Mano, esquina com Leste-Oeste, número 1607 em Campinas. Telefone 3233-7007. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Alô, você revendedor de materiais para construção. Aumente suas vendas e seus lucros. A Rejumassa tem uma linha completa de argamassas AC1, AC2, AC3 e múltiplo uso. 12 cores de rejuntamento flexível, gesso rápido e cimento branco. Tudo produzido dentro de um rigoroso critério de qualidade. Frota própria para a entrega do seu pedido de acordo com a sua necessidade. Visite nosso site ou entre em contato conosco pelo telefone e solicite um representante. Faça seu cadastro e se junte a mais de 3 mil pontos de vendas. Rejumassa. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir,
Conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Vemax Baterias. Baterias para automóveis, motos, tratores, caminhões, embarcações, som automotivo, no brakes, energia solar, alarmes, centrais telefônicas, iluminação de emergência, geradores e outros. Instalação gratuita no domicílio. Temos os melhores preços e as melhores marcas. Eliar, Optima, Durex, Acedelco e Krau. Ligue 32930090. Avenida Castelo Branco, número 4422, bairro Rodoviário. Vemax Baterias. Where are you now that I need you? I give you attention when nobody else was paying. I give you the shirt on my back, what you saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing, that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. I need you the most. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Oi pessoal, a gente já começa com uma excelente notícia sobre educação. O programa Bolsa Universitária do Governo de Goiás entregou mais de 3 mil novas bolsas de estudo. Ao todo já são 160 mil estudantes beneficiados. Programas como Bolsa Universitária só são possíveis graças ao ajuste fiscal. O governo de Goiás reduziu o número de secretarias e cortou cargos comissionados. Esses ajustes resultaram em quase 4 bilhões de reais em redução de gastos. Com essa economia dá para investir em outros programas como Renda Cidadã, que ajuda muita gente, né? Dá uma olhada. Porque como eu tenho 3 filhos, isso vai estar auxiliando na compra do leite, do pão todos os dias, porque é muito gasto. E graças a Deus o governo nos auxiliou, nos beneficiou com esse programa e nós vamos estar melhorando de vida se Deus quiser. Muito bacana, né? Muito! Tchau, gente! Até a próxima! Goiás, estado inovador. Eu estou conversando aqui com o Dr. Jorge Lima, né? Ele que é filósofo e também é palestrante, professor, tentando entender um pouco desse Brasil que parece que está se perdendo ou perdido, né? Professor, doutor, como é que a gente consegue hoje sobreviver de questões políticas onde a gente tem um Congresso que mais da metade está pendurado lá no Supremo Tribunal Federal? Eu falei isso na outra entrevista, tiraram todas as chagas e jogaram todos os problemas, discursos moralistas, tudo foi jogado contra a presidente Dilma. E aí o senhor fala que o futuro do que aconteceu hoje vai ser cobrado uma fatura. Será que a gente está preocupado com isso? Eu não acredito que a sociedade esteja preocupada, porque, por exemplo, quando eles dizem que o Eduardo Cunha, a defesa da Dilma, diz que o Eduardo Cunha não tinha capacidade de julgá-la, é porque ele era réu, né, e ainda o é em diversos processos. Quando cada deputado daquele que responde processo dizia um sim, as pessoas não deviam comemorar, deviam estar pensando, ele está correndo do quê? Porque eu vejo isso como um acordão entre eles, de todo mundo ficar em paz e ter que sacrificar alguém. Então a gente sempre tem que sacrificar alguém para que a população fique tranquila. Eu acho que sacrificou a pessoa errada e, assim, porque ela representa a maior instituição nossa, que é a instituição da Presidência da República.
e o Senado Federal tem que passar por uma mudança completa, tipo a Câmara nossa, a Câmara Municipal nossa, que passou, não porque tinham pessoas que respondem processo, mas eu digo assim, passou por uma renovação. Alguns parlamentares antigos ficaram, né? Então, assim, um de segundo mandato, que é a doutora Cristina, mas o Jorge Cajuru foi... O Jorge Cajuru foi a novidade, que é quase 38 mil votos. O Anselmo, que é um parlamentar antigo, o Anselmo Pereira. Clécio Alves, enfim. Tavares. Mas mais de 20 parlamentares são novos. 22 ao todo. Então, esses parlamentares, se no Congresso ou na Câmara Federal acontecer isso, talvez a gente comece a vislumbrar um futuro diferente. Professor, o tempo está acabando. Todos os candidatos e todos os presidentes, ou quem exerce algum cargo que tenha poder, diz que o Brasil vai ser mudado através da educação. Só que nós já tivemos no governo Dilma um corte de 7 bilhões de reais. O presidente Temer, nesse momento, está muito preocupado com a previdência do que propriamente com a educação. Se nós começássemos hoje um processo de educação, mas não simplesmente ir à escola, né? Cidadania, conhecimento. Se a gente começasse hoje, colheríamos esses frutos daqui a 20 anos. Sim. O que fazer nesses 20 anos? Ou o Brasil está condenado a ser o que é? Eu acredito que pela educação as pessoas, a gente vai alcançar o que deveria ter alcançado há muito tempo. Mas eu penso que a próxima geração aqui deve vivenciar os frutos dessas experiências, né? E eu penso assim, cada um de nós deve mudar o que pode mudar dentro da sua própria comunidade, dentro do próprio ciclo de amizade. Cada um de nós ser um agente dessa mudança, porque esperar só pelo Estado, falido e com todas essas fraquezas, a mudança vai ser talvez daqui a segunda geração. E quando se fala de um ensino público, que foi divulgada uma pesquisa agora, onde mostra que o ensino no Brasil, a qualidade caiu mais ainda, fala que esse índice ele não se aplica nas escolas particulares, e sim nas escolas públicas. Sim. A escola pública, ela está... Eu estudei em escola pública e tive um bom ensinamento. Mas na nossa época, liceu, essas escolas eram... Pedro Gomes, era o sonho de todo aluno poder... Tinha até um pré-vestibular para você entrar no liceu, Pedro Gomes. Na verdade, quem estudava essa escola era disputado por todas as classes. Exato. Porque o ensino era de extrema qualidade. Classe social, política, independentemente, era o liceu. Hoje o índice muda por quê? As pessoas falam, mas tem gente formando em escola, estudando em escola particular, faculdade particular. Quem define a eleição é a maior massa, né? O maior número de pessoas. E o maior número de pessoas estuda em escola estadual, escola pública. Então, se essas pessoas não começarem a ter uma formação diferente, a gente sempre vai ter candidatos que se parecem com essas pessoas. Pode-se dizer isso... Parece no pior sentido que eu estou falando, né? Pode-se dizer isso porque é imensa a quantidade de pessoas que formam e não tem nenhum tipo de sequência naquilo, ou seja, ela foi aprovada. Sim, você falou no início da entrevista de analfabetos funcionais. Isso. Enfim, as pessoas têm um diploma porque têm um diploma, porque é legal ter um diploma, que é o negócio da pátria educadora. A gente tem muitas universidades federais, institutos federais, milhões de vagas em escolas, só que isso não significa que o conhecimento faz parte da vida dessas pessoas. E como que nós vamos mudar isso? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é refletir sobre que futuro nós queremos para nós mesmos e para a comunidade na qual a gente está inserido. Eu acredito muito no valor da comunidade. Falo comunidade no sentido da igreja que nós frequentamos, o bar que a gente frequenta, o lugar que a gente frequenta com os amigos, enfim. Comunidade é o sentido, ou comunitas, né? O sentido da gente plantar ou transformar alguma coisa dentro do ambiente que nós convivemos, de amizade, familiar. Cada um despertar uma consciência nesse sentido. Que depois a gente pensa o Brasil, a África. O primeiro, talvez, que dentro desse, digamos, dessa forma de pensar e encontrar, a intolerância está aí no meio, para ser também ultrapassada? Sim, por exemplo, eu estava falando sobre esquerda e direita. Isso. Ser de esquerda
é pensar que os problemas da África vão influenciar na nossa vida aqui. Não tem ninguém pensando assim. Então, eu não acredito que tenha ninguém de esquerda. Mas ser de centro, no centro da nossa vida, é nós acreditarmos que o problema da nossa comunidade vai reverberar, vai desdobrar no resto da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Então, a intolerância, então todo o ódio que nós praticamos, toda a violência que nós praticamos no dia a dia, ela faz parte de uma estrutura maior de violência. É o que o Michel Foucault fala na microfísica do poder, de uma vida não fascista. Ele fala, olha, nós devemos todos os dias combater o fascista que nós mesmos somos. Porque o fascismo de Estado é uma representação do fascismo. Só para traduzir para a pessoa, o que é fascismo? Fascismo é a capacidade que nós temos de mandar no outro, de querer que o outro se pareça com a gente. Isso é intolerância. Não ter líder, não ter absolutamente nada, ou seja, são grupos muito comuns na Segunda Guerra Mundial. Mas o Stalin, não, o Mussolini, por exemplo, aquilo é um fascismo de Estado. Mas as pessoas que moravam na Itália eram fascistas. Ou seja, elas queriam impor nos outros o pensamento delas. Tipo, eu tenho uma religião A e quero que você siga a mesma religião que a minha. Se você não seguir, você não presta. Ou seja, eu sou de direita, digamos assim, sou do PSDB ou de qualquer partido assim que se diz de direita, e não gosto do PT. Então, vou impor que vai ter outra eleição. Se não tiver outra eleição, eu tiro a presidente eleita antes da data, porque eu quero tirar a presidente. Vamos falar rapidamente. Isso é um ato de fascismo, um fascismo diário, cotidiano, que violenta uma condição de estrutura maior. Muitos jornalistas são formadores de opinião. Tivemos aquela situação lá do Mensalão, coisa nesse sentido, e depois com o Cachoeira, que o Cachoeira ele tinha pessoas em revistas consagradas de circulação nacional, aonde vendia o planejamento de Cachoeira. Também temos que passar por isso, ou seja, eu falo porque hoje o departamento comercial vale muito mais do que o departamento de jornalismo. O peso que a televisão tem para que ele possa formar e esclarecer. A gente tem, por exemplo, o peso da televisão ainda, a gente viu sobre a campanha em Goiânia, por exemplo, né? Quando um dos candidatos tinha mais de 10 minutos de tempo e um outro tinha 2 minutos. Exato. Então, assim, como que essa mensagem massificada, essa formação de opinião tende, por exemplo, a colocar pessoas no segundo turno? Ou esses jornalistas ou outras pessoas que estão envolvidas nesses veículos formam opinião sobre determinado assunto. Assim como esses casos de corrupção, ou como é o próprio caso do impeachment, que foram núcleos, né, formadores de opinião, revistas e jornais pagos por essa parte, que engrandece, por exemplo, as ações do juiz Sérgio Moro e diminui, né, por exemplo, o partido lá, o PT. Então, assim, essa imprensa tendenciosa é uma imprensa fascista. E não é uma imprensa também da onda, porque quando nós conseguimos chegar à quarta maior economia do mundo, que ganhamos títulos, essas coisas, os economistas estavam lá, os apresentadores, jornalistas, conhecedores estavam lá, e eles sabiam, pensando um pouco, né, são essas mesmas pessoas que aplaudiram o Lula naquele momento que nós fomos a quarta maior economia, que agora estão querendo que o Lula seja preso. A imprensa também... É uma onda mesmo, porque é como eles fizeram o Hitler e tentaram desfazer. Então, até a Folha de São Paulo tem, né, uma propaganda do Hitler, que começa com os pontinhos pretos, né, e o cara começa falando as virtudes dele, e cada virtude é um ponto, e forma a foto dele. Então, assim, eles produziram um Lula tão grande, Lula, filho do Brasil, e agora tenta desconstruir ele às pressas. E toda desconstrução feita às pressas gera arbitrariedade, gera fascismo, gera violência. Se quer desconstruir, tem que esperar um pouco, mas não dá tempo de esperar, porque 2018 está bem aí. E como vivemos em campanha plena, né, não desmontamos palanques, né? Os palanques estão abertos, as redes sociais também estão. Doutor Jorge, eu agradeço muito pela gentileza do senhor. Estouramos o tempo de uma forma muito feliz e justificando, porque poucos conhecimentos, né? As pessoas têm acesso, são poucas pessoas que têm acesso ao conhecimento, e essa não foi uma entrevista, foi mais uma aula de cidadania. Eu agradeço pela presença do senhor.
Muito obrigado. Então, o nosso tempo aqui, para mim, é sempre um aprendizado, uma aula, esse diálogo com você, André. Muito obrigado. E continue assim, fazendo da TV esse espaço que a TV realmente foi criada para isso, um espaço de cidadania, de desdobramento, de conhecimento em favor de uma sociedade melhor. Não só um espaço para vender coisas, enfim. Então, a gente promove o conhecimento e vive uma sociedade melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço e continue com a programação da TV Argumento News, canal 27, e também pela TV Capital, canal 32. O nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.